Quando você me falar ver sobre F, eu já expliquei várias vezes aqui no canal, várias aulas sobre esse tipo diferente, mas eu quero ressaltar aqui para você. V sobre F há uma relação entre V, que é tensão, né, e F, que é frequência, ou seja, tem uma relação linear. Enquanto a tensão aumenta, a frequência também aumenta. Para a tensão na saída do motor, o que vai ligar o motor, estiver em 100%, é sinal que a frequência também vai estar em 100%. Ou seja, é uma relação linear. Por isso que esse tipo de aplicação, você tem simplesmente uma característica de torque constante, um torque que não muda, independente se você precisa de mais carga ou não no seu motor, ele vai sempre estar com aquela resposta de torque. Então, entenda isso. Um controle escalar, ele é um controle que você tem simplesmente um torque constante. O que eu quero dizer com torque constante? Você não consegue controlar o nível de torque. Você não consegue demandar o nível de torque que vai ser enviado para o motor. Simplesmente é aquele valor e ponto. Se o seu motor precisa de mais torque naquela mesma faixa de velocidade, você não consegue. O máximo que você consegue fazer é aumentar a velocidade para aumentar ainda mais a tensão aplicada no inversor de frequência e torcer para que seja capaz de romper o torque da máquina. Simplesmente você tem que torcer mesmo. Já no controle vetorial, acontece uma coisa um pouco mais diferente. Ele já tem um controle muito mais preciso. Por quê? Porque simplesmente ele não tem uma relação linear entre tensão e frequência. Ele simplesmente consegue separar o nível de controle das correntes do motor, porque existe a corrente de magnetização e a corrente de fluxo. Então, o próprio inversor de frequência tem um algoritmo ali, que é uma programação interna, que ele consegue simplesmente entender aonde que ele aumenta mais. Se aumenta mais o fluxo, aumenta mais o torque, e dessa forma o motor ele consegue responder, ter uma resposta muito mais rápida no torque. Então você pode perceber que aplicações onde costuma aumentar muito o número de torque ou variar simplesmente a velocidade e o torque, tá? O nível de carga, é necessário aplicar o tipo de inversor vetorial, por exemplo. E dentro da linha do inversor vetorial, nós ainda temos duas divisões, que é o vetorial sensorless. Por exemplo, esse inversor aqui, ó, eu tenho um inversor de frequência aqui, ele tem aplicação, ele vem de fábrica programado para trabalhar em escalar, ok? Então você pode trabalhar com escalar esse inversor, ok? É inversor comum, você pode perceber que tem a potência do inversor, a parte baixa aqui, os bornes de potência, tá? Inclusive, nós temos até mesmo entradas para ligar o resistor de frenagem. Você pode perceber que tem até um desenho aqui. E esse mesmo inversor, ele também pode ser aplicado para vetorial. Então, ou seja, note que tem um inversor aqui que é simplesmente escalar. Ponto, não tem mais. Não tem conversa. Ele é escalar, não tem como você trabalhar com vetorial. Simplesmente você pode perceber em alguma aplicação, por exemplo, uma aplicação de elevação de carga. Se você colocar um inversor como esse, você pode perceber que em determinado nível de carga, pode ser que o motor comece a parar. Ele vai perdendo velocidade, até chegar no momento que ele para. Ou seja, o inversor ele não tem torque suficiente para poder erguer, para poder fazer com que aquele motor funcione, por exemplo. E então, ou seja, você consegue trabalhar com um nível de carga muito baixo. Ou seja, você pode definir, era para ser de 100 a 1.000 quilos, uma tonelada, e simplesmente eu só consigo erguer carga de até 250 quilos. Você só consegue erguer. Por quê? Passou de 250 quilos, o inversor não consegue mais gerar torque suficiente para aquele motor. Então, isso é muito comum quando a gente pega inversores escalares que estão sendo aplicados em aplicações que requer uso vetorial. Já quando você precisa de um inversor vetorial, como esse inversor aqui, por exemplo, você simplesmente pode programar ele. E a programação de inversor vetorial, ela requer um pouco mais de conhecimento do motor. Então, entenda de uma vez. O escalar é uma aplicação muito burra. O inversor simplesmente manda tensão, manda frequência e boa. O que acontecer, aconteceu. Sacou? Entenda dessa forma. Já o vetorial, ele trabalha com uma retroalimentação. Ele tem sensor na saída das 3 fases. Então, se eu abrisse aqui esse inversor de frequência, você conseguiria identificar sensor de corrente, ou seja, teria transformadores de corrente que estão fazendo a leitura da corrente de saída. Então, ele está monitorando constantemente o valor da corrente de saída do motor e ele consegue dividir isso em 2 vetores. É por isso que é um controle vetorial. Desta forma, ele consegue gerir melhor ainda e, através do algoritmo muito rápido, ele consegue meio que prever o que vai acontecer com o motor. Então, é dessa forma que ele consegue ter mais resposta no torque. Então, se de repente você aplica uma carga
variou a carga, ele consegue simplesmente injetar mais tensão, aumentar o nível de torque com aquela frequência. A frequência continua fixada, mas só que o nível de torque aumentou. Então, não tem uma relação mais linear entre tensão e frequência, ou seja, V sobre F, ok? E é por isso que o inversor vetorial, ele tem maior performance. Mas não se iluda, inversor vetorial, quando trabalhado no modo vetorial, ele acaba consumindo mais energia. Pensa bem, você trabalha com um inversor que simplesmente tocando, tá lá com perna pro alto, enquanto o motor está fazendo todo o trabalho, e não precisa corrigir o motor, não precisa acrescentar ou tirar torque, não precisa fazer nada, simplesmente só libera. Agora o inversor que está toda hora monitorando, tá? Será que está tendo torque suficiente? Já vamos baixar, vamos aumentar, vamos ajustar um pouco a frequência, vamos ajustar um pouco a base. Agora, esse tipo de inversor, ele trabalha mais, ele acaba consumindo mais energia, ok? Então, é interessante que na internet, um tempo atrás eu já cheguei a pesquisar para ver se eu achava alguns gráficos legais para trabalhar. Eu achei um TCC, eu não lembro quem, eu acho que eu tenho esse arquivo, e lá ele fez um estudo de economia de energia. E eu já fiz esse mesmo estudo lá na USP. Nós fizemos vários testes na USP para poder entender o rendimento dos inversores no modo escalar, no modo vetorial, no modo em malha fechada, malha aberta. E você pode perceber que quando se trata em modo vetorial, o consumo de energia é muito mais alto, porque também ele trabalha de forma mais intensa, ok?